Livro de Atos, capítulo 8. Atos 8. A igreja ela tem se espalhado pelo mundo, cumprindo o que o Senhor ele ordenou aos apóstolos. Atos 8, versículo 9. Dando sequência à pregação expositiva e sequencial. Atos 8, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Oramos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Pai, eu me coloco à Tua disposição, me importando que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos de conhecimento e entendimento da Tua palavra. É a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, para a glória do Senhor. Atos 8, versículo 9. O Evangelho, ele se espalha depois de uma perseguição dos judeus contra a igreja. Depois que o primeiro mártir da história da igreja foi feito, e ele foi Estevão. Com a morte de Estevão, a perseguição acirrada, e essa perseguição não somente como estava havendo com os apóstolos, que foram os primeiros que foram presos e no máximo açoitados. Agora, o Sinédrio, ou estes que estavam perseguindo o cristianismo, o início do cristianismo, a seita chamada o Caminho, a seita do Nazareno, eles já tinham sangue, tinham sentido o gosto de sangue. E nós vimos que Paulo, ou Saulo, foi um destes ao qual estava, em nome de Deus, uma forma errada, um entendimento errado, ele perseguia e matava a cristãos. E com isso, os cristãos que estavam ali em Jerusalém, os primeiros cristãos, a igreja de Jerusalém, com essa perseguição, eles saem, se espalham. E isso se cumprindo a ordem que Jesus deixou aos apóstolos, que nós vimos aqui, que eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, já estavam sendo, na Judéia, a província da Judéia, também já estavam sendo, porque na Judéia pessoas estavam vindo. Agora vem Samaria. Judeu não queria nada com samaritano. Judeu tinha raiva. Olha, tanto um quanto o outro, eles não se davam, não se conversavam. Samaria e os confins da terra, que se refere aos gentios. Essa foi a ordem. Mas a igreja não fez isso. Os apóstolos ainda não estava indo a esse outro nível. Samaritanos fazerem parte da mesma fé nossa. Eles não gostavam de samaritanos. Eles não aceitavam os samaritanos como povo de Deus, porque era um povo misturado, israelitas e outras nações, e isso há muitos e muitos anos atrás, com a ocupação do Império Assírio, quando houve a destruição do Reino do Norte pelo Império Assírio. Então eles não aceitavam. Então eles, como judeus, e ainda com determinados preconceitos, de repente eles falavam: "Que? Não, samaritanos não."
Mas Deus sabe como agir. Tudo está no plano redentor do Senhor. E se os samaritanos estavam inclusos, e nós gentios também, o Evangelho alcançaria eles e alcançaria os gentios. Amém? Como alcançou. E toda aquela perseguição, e até mesmo o fato da morte de Estevão, foi o ponto de partida para fazer essa igreja, a igreja, ela se espalhar pelo mundo. E agora, se cumprindo aquilo que o Senhor ordenou, Samaria. E o Evangelho chega a Samaria. E o Evangelho não foi um apóstolo que levou, em Samaria não foi um apóstolo que levou o Evangelho, mas sim um diácono da igreja. Porque nós vimos no culto passado que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém, ajudando, auxiliando aqueles que estavam lá. Mas os restantes dos cristãos, a igreja se espalhando, e nisso também diáconos, e agora, esse diácono, um diácono chamado Filipe, ele chega, nós vimos no culto passado, ele chega a Samaria, através da vida dele, Deus age realizando milagres, realizando prodígios para chamar a atenção, ele pregando o Evangelho, e muitos se convertendo, muitos se batizando ao cristianismo, ao Evangelho. E no versículo 9, nós vemos aqui que lá em Samaria, 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo samaritano, insinuando ser ele o grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, lá em Samaria, no meio desse avivamento, no meio de tudo que estava acontecendo, ou já acontecia o seguinte: existia um homem, um feiticeiro, uma palavra está falando, um mágico, um homem que iludia as pessoas de Samaria. E o samaritano, sim, ele tinha raiz de Israel, era um povo misturado, eles adoravam a Deus, não era um povo pagão. Mas o problema é que era misturado, por isso que os judeus não aceitavam. Então, aquilo que aquele homem fazia, esse homem chamado Simão, esse mágico, esse feiticeiro fazia, a ilusão que ele fazia, como está aqui no versículo 9, iludindo o povo de Samaria, esse povo, ele dava esse crédito, aquilo que aquele homem fazia, aquelas mágicas, que era o charlatanismo, não eram verdadeiros, dava crédito a Deus, dizendo que ele, no versículo 10 aqui, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E ele carregava ou fazia que multidões andassem atrás dele, multidões o seguissem, multidões dessem crédito de samaritanos. Um charlatão, um mentiroso, alguém que enganava as pessoas. Alguém que enganava as pessoas, e essas pessoas iludidas pensavam que o que ele fazia era poder de Deus. Era poder de Deus. E o incrível de tudo isso aqui, irmãos, incrível não, porque não se pasme, não se espante. 2000 anos acontecia isso. Estamos em 2025. Isso acontece, irmãos? Pessoas que se dizem fazer maravilhas e milagres, sendo que é um coração corrupto. São pessoas como nós lemos, por isso que nós lemos, 2 Timóteo, iniciamos o culto com 2 Timóteo 3. Homens egoístas, enganadores, vestem capas de piedade, se vestem piedosamente, mas são corruptos, são pecadores, é um sepulcro caiado. Seus corações
estão cheios de rapina, de sujeira. Crentes que por fora aparentam ser crentes, mas em suas particularidades não são, infelizmente. Mas esse homem aqui, ele enganava o povo. Esse homem, ele tinha fama. Simão se apresentava como alguém grande e atraía multidões por causa da sua feitiçaria. E aqui a palavra está falando que aquilo que ele fazia era verdadeiro, era mentira. Era mentira. É engano. O povo o considerava como alguém com o poder de Deus. Nós lembramos aqui o versículo 10, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O coração do humano, irmãos, facilmente ele se fascina com espetáculo. O coração nosso, o coração do homem, facilmente ele sente fascínio por coisas grandiosas. Coisas que de repente a gente não consegue entender, ou não consegue explicar. A gente faz, nossa, tem fascínio por isso. Vocês lembram eu acho que muitos brasileiros, lembram da época daquele mascarado lá, Mr. M, revelando as mentiras, ou revelando as mágicas, lembram disso? Porque determinadas mágicas, truques, enganando as pessoas, ficavam, Eu já fiz muito truque de mágica, irmãos, não passar já. Truques explicáveis, mentiras, irmãos. Mas, por não entenderem, por não saberem a verdade, dão crédito a isso. E é o que acontecia. O coração do homem facilmente se fascina com espetáculos, mas confunde poder espiritual verdadeiro com manifestações exteriores. Será que ficar pulando de lá para cá? Será que ficar agindo? Será que de repente alguém é assim, Deus mandou dizer? Realmente é Deus que mandou dizer? Manifestações exteriores. Isso são provas que realmente esse povo, essa manifestação é de Deus. Nós vamos ver algo aqui que vai até mesmo refutar o que eu estou falando aqui. Mas não é uma refutação. Mas existe uma explicação para o que está acontecendo agora, o que irá acontecer aqui em Samaria. Por quê? Porque o crente, o justo, ele não vive por vistas, irmãos. Não é por fé. A nossa fé, ela não pode estar e não deve estar baseada em manifestações. Mas na fé do Senhor, na fé no Senhor Jesus. Porque se nós estamos seguindo a Cristo por causa dos sinais, a gente está totalmente fora daquilo que ele falou, porque os sinais nos seguirão, irmãos. Os sinais nos seguirão. Na história da igreja, estou falando da igreja contemporânea, avivamentos aconteceram. E não foi avivamentos, vem até aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração de cura, nós vamos fazer uma oração de libertação, não. Mas avivamentos poderosos, obras maravilhosas e poderosas aconteceram, não trazendo evidência a homens, porque ali naquele púlpito está sendo pregada a palavra, ensinada a palavra, como um culto hoje de pessoas sendo curadas, sem ter atenção exclusiva para homens. Por quê? Porque quando se dá atenção exclusiva para homens, o coração do homem que busca e é fascinado por coisas que eles não entendem, vão dar todo o crédito àquelas pessoas. E como dão? E facilmente vão ser o quê? Enganadas, como este homem enganava. Como este homem fazia. Simão,
9 novamente aqui, ó. Ora, havia um certo homem, Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, insinuando ser ele um grande homem de Deus. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando e extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o que aconteceu? Este homem, ele tinha um determinado número de seguidores. Vamos parafrasear e trazer para os dias de hoje. Tinha um determinado número de seguidores. Muita gente seguia este homem. Muita gente dava os likes desse homem. Muita gente, né, ia atrás deste homem. Muita gente idolatrava esse homem. Muita gente estava sendo submisso àquilo que aquele homem mandava e desmandava. Porque eles eram enganados. O evangelho chega a Samaria. Muitos samaritanos, né? A gente está falando de Samaria. O evangelho chega a Samaria, através de um diácono, Filipe. E Deus usa esse diácono de forma maravilhosa. Entretanto, somente esse é o penúltimo ao qual a Bíblia nos mostra que através dele milagres e prodígios eram feitos. Esse é o penúltimo, porque o último é Paulo, que nos mostra. Ok? Para quê? Para que a nossa fé não esteja baseada ou seguindo a homens, e esteja baseado em acontecimentos, em experiências. Mas vamos lá. Mas Deus, Ele usa dessa forma Filipe para chamar a atenção dos samaritanos para Ele, e Ele prega o Evangelho. Assim era a estratégia. E muita gente deixou de seguir Simão. Muita gente deixou de dar crédito a Simão. E passa a seguir quem? Filipe. E nisso, os olhos de Simão se voltam a Filipe. E aqui nós vemos que este homem, ele abraça a fé. Esse homem, ele abraça a fé e até mesmo ele é batizado. Ele é batizado. Né? Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Mas aqui a Bíblia nos mostra o porquê este homem abraçou a fé e acompanhava Filipe de perto. Por quê? Observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ele abraçou a fé, irmãos, porque o interesse dele eram sinais. O interesse dele, e vou trazer até mesmo para um meio evangélico, infelizmente mal conduzido, estava atrás daquilo que Deus poderia fazer por ele. O que fez esse homem ir ao Evangelho? Sinais. Somente os sinais. Esse homem, ele não se converteu verdadeiramente. Esse homem abraçou a fé, professou sua fé em Jesus Cristo, até mesmo publicamente. Este homem, ele foi batizado por Filipe, mas nós vamos ver que ele não foi convertido. Era uma fé externa. Era como um sepulcro caiado. Este homem, o interesse dele eram sinais. Era um homem que tinha fama, perdeu a fama, e agora ele começa a ver um meio de ter ascensão. Uma ascensão social, ter novamente aplausos, ser bem visto, melhor, né? Ter o olhar do povo, se encher
da glória humana. Este é um exemplo. Que existem duas igrejas, irmãos. Duas igrejas. Uma igreja visível. Uma igreja visível. Que eu, como um pastor, eu olho, e o olhar pastoral para a igreja é um olhar horizontal. Uma igreja que no meu olhar horizontal, eu creio que todos são convertidos. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que pregar para isso. Ou todos estão se convertendo. Por isso que eu tenho que pregar a verdade. Nós temos que ir contra o pecado. Tem que chegar a anunciar, arrependam-se. É o olhar horizontal. Mas essa igreja que é visível, existe uma igreja que é invisível. Que são aqueles que verdadeiramente foram alcançados pela graça de Deus. Verdadeiramente foram alcançados, foram convertidos ao caminho, ao cristianismo. Esse homem não abraçou a fé? Sim. Se abraçar a fé, vou confessar. Opa, não quero mais isso agora, né? Eu vou agora seguir esse caminho. Mas qual é a motivação dele? Qual é a ambição dele, o desejo dele? Como aqui está falando, ele abraçou a fé, ele foi batizado, mas ele seguia a Filipe de perto. Porque ele estava interessado nos sinais, nas maravilhas que Filipe fazia pelo poder de Deus. Pessoas que se voltam ao Evangelho pelaquilo que Deus pode dar ou tem para dar. Pessoas que estão ali frequentando a cultos. Por quê? Porque eu tenho que fazer algo para receber de volta. A gente vai tocar nesse assunto agora. Pessoas que não estão ali por causa de Cristo, mas estão ali por outros motivos. Por outros motivos. Simão estava ali, não era por causa de Cristo, mas era por motivos próprios. Motivos próprios. E esses motivos próprios, vaidade, porque ele tinha reconhecimento do mundo. Tinha bastante seguidores. Tinha muita gente, né, que falava o quê? Esse é o grande homem de Deus. O grande poder. Mas perdeu tudo isso aí. Agora não tinha mais. Mas ele seguia Filipe por causa daquilo. Volto a dizer, pessoas que muitas vezes confessam a sua fé em Cristo, mas não é em Cristo, enquanto Cristo lhe faz alguma coisa. Eu já conheci pessoas, irmãos, pessoas, e chegou para mim e falou assim, eu vou voltar para aquela outra denominação, que lá tem uma certa fogueira, e eu faço, sabe, quanto mais eu dou, eu sei que Deus vai me dar de volta. Eu ouvi isso. É porque não tem, sabe, não tem nenhum desafio aqui. Não tem nenhum desafio. Ainda a nossa igreja não era reformada. Não tem nenhum desafio. Sabe o que é desafio, irmãos? O que eu estou falando? Irmãos, eu quero 10 pessoas aqui, com a fé de pegar um envelope de R$100. Os 10 primeiros que chegar, Deus vai abençoar. Deus falou isso ao meu coração. E não ouça a voz do diabo que está sussurrando aí para dizer que você não se levantar. Não seja um frouxo, mas seja um valente de Davi. É agora ou nunca. Esse é o momento de você mudar de vida. Esse é o momento que você está passando por determinada tribulação e Deus te abençoar se você fizer esse ato de fé. Vem agora aqui.
Não precisa levantar não, né, irmãos? Desculpa, mas é uma verdade. E a motivação dessa pessoa é o quê? Barganhar com Deus? Estou falando sabe o que está sendo ensinado? E esse enganador está fazendo o quê? Você vai arrebentar. Você vai arrebentar esse ano. Sabe, você vai chegar a lugares, a alturas que ninguém levou. Vai ser como a águia. Só subir, sabe, só andar por cima. Você está aqui no Japão, você vai para um lado, vai para o outro. Vai ser um grande pregador. Vai ser, né, um grande cantor gospel. E o desejo do coração humano, esse coração enganoso, ele vai querer o quê? É agora, é a minha vez. E ainda jogam aquela musiquinha, né? Chegou a minha vez, né? Toda vez que minha fé é provada. Agora chegou a minha vez. Agora eu vou. Isso é o quê? A motivação, melhor, né? A motivação do coração dessa pessoa não é Cristo, mas é aquilo que o homem está prometendo. Que Deus nunca prometeu a ninguém no Evangelho. Nunca. Quer ser um grande homem de Deus? Se prepare para sofrer que nem os apóstolos. Quer ser um cristão? Vai ser perseguido. É assim. Mas essa verdade ninguém quer ensinar. Ou nesses púlpitos não é ensinado. Por quê? Assim como Simão, eles enganam. E assim como Paulo escreveu a Timóteo, enganam e são enganados. Amém, irmãos? Simão, que se apresentava como um grande homem, atraía multidões. O povo considerava como alguém. Agora não. Agora, Simão, ele perdeu seguidores. Ele não tinha mais aquele número de pessoas que o bajulavam, o adoravam. Ou, até mesmo, irmãos, alguém que deseja a bajulação, alguém que deseja o estrelismo, de repente é capaz de se voltar ao Evangelho, se voltar a esse caminho, vendo até mesmo exemplos de pessoas que estão crescendo, subindo, indo a alturas ao qual ninguém nunca chegou, aí quer e deseja. Muitos creram e foram batizados ouvindo Filipe, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Então, muitos verdadeiramente estavam sendo batizados, estavam se convertendo ao cristianismo. O sinal visível dessa confissão é o quê? Batismo. Por isso que batismo não salva ninguém. Batismo não é para salvação, irmãos. O batismo é uma forma, uma expressão, um sinal visível da sua fé em Cristo. Agora, a verdadeira fé está onde? No coração. Porque dentre destes muitos que eram batizados, homens e mulheres eram batizados, por Filipe, irmãos, teve um desses que a Bíblia está apontando, e quantos mais não também, que verdadeiramente não foi convertido. Não foi convertido. Porque o Filipe, ele não poderia entender e conhecer o coração daquele homem. Não é verdade? Um pastor, um discipulador, ele não conhece verdadeiramente o coração de alguém. Mas a pessoa externamente, ela pode professar sua fé. Ela pode, vai e se batiza. Mas quem conhece o coração é somente Deus. Deus que conhece o coração do homem. Mas esse homem é convertido, ou melhor, desculpa, é batizado. Ele passa a seguir a Filipe, a professar essa fé, que não era uma profissão de fé no Senhor Jesus, mas o interesse dele era sinais e prodígios. João Calvino, ele faz um comentário a respeito disso, que o batismo pode ser recebido externamente, mas a regeneração é do coração. A regeneração, irmãos, é do coração. Externamente, alguém pode ser batizado. Mas a questão de regeneração, isso é somente do coração.
E aí vem aquilo que nós entendemos, e o próprio Senhor falou: uma árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. Alguém verdadeiramente convertido, a gente vai conhecer pelos frutos. Quais são os frutos que essa pessoa está oferecendo? Quais são os frutos que essa pessoa... São frutos de arrependimento, são frutos semelhantes, né, ao Senhor, é fruto do Espírito Santo. Mas são frutos carnais, frutos mundanos. Uma árvore se conhece pelos frutos. O sinal externo, irmãos, ele não é, não é o ponto de conversão da pessoa. Não é que aquela pessoa verdadeiramente é um crente, não. Um crente, até mesmo um crente verdadeiro, ele será regenerado. Irmãos, existe o processo de santificação, e essa santificação é progressiva. Alguém que é derramado água sobre a cabeça dela, ou ela se levanta um batismo por imersão, não quer dizer que ali agora, pronto, agora é uma nova criatura, mudou tudo na vida dela. Não, ela vai lutar constantemente contra a natureza maligna dela, pecaminosa. Isso é o verdadeiro crente. Agora, aquele que foi batizado e ele não luta contra essa natureza pecaminosa, não é. Não é. Não é. Ele permanece, ele está ali por algum motivo. E os motivos, irmãos, são muitos. São muitos os motivos. Nunca force alguém à conversão. Por isso nós não fazemos apelo. É agora, ó, vai lá e aceita Jesus Cristo. Eu vou contigo lá. Eu vou com você, eu te acompanho, para você não se sentir intimidado pela igreja. E a pessoa levanta. E a pessoa vai. Por quê? Livre e espontânea pressão e emoção. Pregue a palavra, irmão. Anuncie a palavra e deixa Cristo, deixa o Espírito Santo operar naquele coração. Nunca force alguém. Nunca force alguém. Deixa o Espírito Santo operar naquele coração. A conversão, ela é totalmente de Deus. É Deus, é monergista, é Deus que faz tudo. Tudo. O homem tem a responsabilidade nesse chamado que Deus tem. Deus tem chamado você. Você tem sentido isso no seu coração? Se entrega. Mas não, irmãos, não empurre ninguém. Não empurre ninguém. Deixe o Senhor trabalhar. Faça a sua parte, igreja. E a nossa parte é anunciar a palavra do Senhor. É anunciar a verdade. E orar. E orar para a glória de Deus. Não basta professar a fé. É necessário que o coração seja o quê? Transformado pelo Espírito Santo. Amém? E aqui nós vimos, e agora a gente vai ver, né, até mesmo a comprovação que este homem ao qual eu estou falando, ele não era convertido. Versículo 14, irmãos. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá, orando por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido, né, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão o que de fato de imporem os apóstolos as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: conceda-me também a mim este poder, para que aquele
sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Que pedido bonitinho, irmãos. Que pedido bonitinho, fofinho esse pedido, né? Nada mais interessante do que alguém querer fazer a obra de Deus, falar assim, me dá, sabe? Eu quero isso também, para que o mesmo que vocês estão fazendo, eu venha fazer, para que eles também recebam, né, o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Né? Os apóstolos desceram a Samaria, né? Jerusalém era uma cidade no alto. Então eles descem a Samaria. Por quê? Porque eles ouviram que o Evangelho, a palavra de Deus, havia sido anunciada e ali começou-se uma igreja. E quem foi que iniciou essa igreja, irmãos? Quem foi que levou a palavra de Deus, né, a Samaria? Filipe. E a pergunta é, Filipe era apóstolo? Não, mas a ordem de ir, Jerusalém, Judeia, Samaria, Jesus ordenou a quem? Aos apóstolos. Por algum motivo eles não foram. Mas Filipe foi. Ou melhor, Filipe estava ali. Ele faz como todo cristão verdadeiro. Prega a palavra de Deus aonde está. E ele prega a palavra de Deus. Há conversão, batismo. E essa notícia chega a Jerusalém, ao colégio apostólico. Espera aí. Nós somos os líderes da igreja. Então a gente precisa ir lá para ver. E aí eu volto, né, contextualizo. Esse negócio de espírito, ou melhor, a igreja com os samaritanos. Jesus falou. Vamos lá comprovar isso. Pedro e João descem. Pedro e João, eles vão. Com o propósito de quê? De ver se realmente a igreja havia nascido como havia nascido em Jerusalém. Ver se realmente aqueles samaritanos, que o judeu não quer saber, realmente Deus, né, o chamou para a igreja de Cristo, a igreja dele. Então é mandado 2 líderes. E aqui nós vimos que os samaritanos, eles haviam sido batizados. Não é verdade? Só que, visivelmente, não havia uma prova que eles haviam sido convertidos ou Deus os havia aceitado na igreja. Os apóstolos vão. Eles oram, impondo as mãos. E o que acontece? Eles próprios, judeus, eles veem que o Espírito Santo desceu. Estava da mesma maneira que aconteceu lá naquela festa de Pentecostes. Do mesmo jeito aconteceu com aqueles samaritanos. Para quebrar o preconceito deles com relação aos samaritanos. É uma regra, é algo normativo para a igreja? Não. Não. Foi para o motivo de judeus quebrarem o preconceito e entenderem que aqueles samaritanos também faziam parte da igreja do Senhor. Um sinal que aconteceu visivelmente, porque até o feiticeiro lá, entre aspas, o ex-feiticeiro, ele ficou, né, extasiado, ele ficou, né, admirado com aquilo. Né, então, ele ficou admirado. É o versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. Então, ele ficou, era algo que foi visível, algo que foi audível. O que será? Qual foi a maneira ao qual Deus agiu lá no dia de Pentecostes em Jerusalém para que as pessoas, primeiramente, vissem que ali realmente era o poder de Deus? Qual foi? Aqueles galileus falarem
em línguas estrangeiras. Como pode esses galileus falarem nas nossas línguas maternas? Provavelmente, esse foi, um sinal que aconteceu. Não em línguas estranhas. Não, irmãos, apaga isso do seu entendimento. Mas numa língua entendível, o qual dá para se provar que realmente é Deus que está fazendo isso. Mas isso foi feito para aquele momento. Porque, novamente, para que vocês inculquem isso, são judeus, e os judeus não aceitavam os samaritanos como povo de Deus. Então deveria haver, e esses judeus, como os apóstolos, aqueles que iniciaram a igreja, deveriam ver com seus próprios olhos, ouvirem com seus próprios ouvidos, que Deus estava aceitando aquele povo, os samaritanos, a sua igreja. E precisava de algo visível. E a gente vai ver isso novamente um pouco mais à frente com relação aos gentios. Mas não é uma norma. Não adianta eu chamar vocês, você foi batizado, a irmã vai ser batizada, num próximo culto. Daí, depois do batismo, nós vamos impor, eu como pastor, eu vou impor as mãos sobre ela para que ela venha receber o Espírito Santo. Se a gente até partir por esse entendimento, a gente já sai de uma coisa da palavra do Senhor. Sabe qual é? Porque quem que impôs as mãos? Apóstolos. E para ser um apóstolo, tinha que ser o quê? Testemunha. Desde do batismo do Senhor até a ascensão dele. E aí? Qual apóstolo está vivo? O último apóstolo morreu no final do 1º século. João. E aí, irmãos? Essa prática de colocar as mãos para que uma pessoa receba o Espírito Santo, ela é bíblica? Não. Se partir com esse entendimento, a gente já sai disso aí já. Mas ocorreu isso para que aqueles judeus vissem que samaritanos estavam entrando na igreja de Cristo. Fazendo parte da igreja de Cristo. Quando eu estou falando parte da igreja de Cristo, é a igreja invisível. Deus estava aceitando os samaritanos também. Não somente os judeus. E eles precisavam de uma prova visível. E eles viram. Tanto que o Simão se encantou com aquilo. E o Simão vai lá e faz o quê? Oferece dinheiro. Versículo 19. Versículo 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Dinheiro. Propondo-lhe, conceda-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E agora aqui, toca-se num pecado, que esse pecado é chamado hoje de simonia. O pecado de simonia é o quê? Isso, simonia se deriva do nome Simão. É o pecado de oferecer dinheiro, pagar para ter uma posição eclesiástica. E vou ainda mais profundamente. É o pecado de barganhar com Deus para receber uma graça dele. É preciso pagar alguma coisa, é preciso eu fazer alguma coisa para que Deus venha me abençoar. É preciso eu oferecer alguma coisa para que Deus venha me abençoar. Deus venha me capacitar. Deus venha fazer isso na minha vida. Foi o que Simão fez, irmãos. Ninguém precisa se sacrificar para receber algo de Deus. É graça, irmãos. Deus dá a quem Ele quer, quando Ele quer, se Ele quiser. Você pode usar dinheiro, você pode fazer o que for. Você pode falar assim, a partir de hoje eu não como carne. A partir de hoje eu vou fazer que nem um judeu, eu não vou comer mais carne de porco, camarão. Eu vou guardar todo sábado, ou vou guardar um dia da semana.
Eu vou fazer. Não adianta, meus queridos irmãos. Não tem nada que a gente faça que convença ou compre Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Vivam a vida de santidade. E viva na promessa, naquilo que Deus tem para a tua vida hoje. Porque o amanhã pertence a Ele. Amém? Não tem nada. Eu vou fazer um jejum de 40 dias, para que Deus mova os céus e a terra por essa causa. É você que vai ficar sem comer. É você que vai ficar com sede. É você que vai passar vontade. Mas esse teu jejum não vai mover a mão de Deus a teu favor. Você está querendo o quê? Barganhar com Deus? Não adianta. O que Deus espera de nós, filhos deles, é um coração obediente. Não adianta a pessoa, ela chegar e fazer um jejum de 40 dias, fazer tais coisas, e ser uma pessoa desobediente aos mandamentos do Senhor. Que ao quebrá-los, né, não sente, sabe, irmãos, arrependimento. Não vê que é uma pessoa que é má, que é pecador. Não tem nada bom que a gente faça que é bom aos olhos de Deus. A nossa justiça diante de Deus é o quê? Isaías fala, é um trapo de imundícia, meus queridos irmãos. Não adianta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar, eu vou fazer esse voto. Nós falamos dessa questão aí, eu vou fazer esse desafio a Deus. Por quê? Não? Porque o pregador falou lá, se eu fizer isso, Deus vai me dar 10 vezes mais. Não tem, irmãos. E por que você quer isso? Também é outro ponto também. Simão, ele sentia saudade do passado, de ser exaltado, de ser, bajulado, de ser visto como o grande poder de Deus, o grande vulto. Ele tinha perdido, seguidores. Deus dá dom aos seus filhos, dá dom. E Deus dá dom porque Ele é bom a todos, a toda a humanidade. Agora vamos dizer, e Deus, Ele me dá um dom de pregar a palavra, de aperfeiçoar, estou pregando, mas de aperfeiçoar, sabe, irmãos, de um sermão, um dom maravilhoso. Sim, tem um dom, mas entendam. Ou de repente, vamos lá, eu quero um dom de cantar, de louvar a Deus, de entoar louvores ao Senhor, que chegue às alturas e toda a igreja, ela vem adorar o Senhor junto comigo. Eu tenho esse desejo de louvar ao Senhor. E você vem. E você está ali, seja um pregador, seja alguém do louvor, e assim por diante. Está ali. Mas ela não se contenta em adorar o Senhor na sua comunidade. Porque Deus chamou a nós a servirmos a igreja, a comunidade. Deus me chamou para pregar e ensinar a vocês, meus queridos irmãos, a comunidade. E não, de repente, porque Deus tem grandes coisas para mim. Então, irmãos, a partir de hoje, eu estarei indo aos Estados Unidos, porque lá existem muitos pecadores que precisam ouvir a palavra de Deus genuína, como eu tenho pregado a vocês. Vaidade, porque lá também tem gente para pregar. Não tem ou não tem? Ou é só aqui? Ou é só Deus que tem esse chamado para mim? Mas sabe por quê? Porque eu vou cantar, louvar ao Senhor, fazer a igreja subir aos céus. Então eu tenho feito isso com os queridos e amados irmãos, como Deus tem coisas muito maiores para mim. Quer dizer que está desprezando aquilo que Deus te deu? Ou melhor, que Deus levou você a honrar o nome dEle? Desprezando a comunidade? Porque
para ser aquilo que Deus, sabe, o grande sonho de Deus para você é estar, né, em grandes estádios, ir por muitas e muitas igrejas, seja louvando, seja pregando, seja fazendo a obra. É dessa maneira? Sendo que lá não tem? Está se assemelhando a quem? Ao mundo. O mundo que espera por aplausos. Se semelhando a quem? A artistas mundanos, com fãs-clubes. Quantos gospel a gente vê isso, meus queridos irmãos, que deixaram as suas congregações, não congregam hoje, mas porque Deus quis grandes planos, Deus quer que aquele filho dele sirva a igreja ao qual ele está. Sirva aquela comunidade, por menor que seja. Vaidade. Como Salomão falou, tudo é vaidade. E se a gente se aprofundar, é um coração que nem o de Simão. Um coração que quer aplausos. Um coração que quer reconhecimento. Um coração que quer ver holofortes. E é capaz de pagar. É capaz de entregar, como muitos, infelizmente, o próprio corpo, se venderem, para se assemelharem ao mundo, pensando que está servindo a Deus, mas está servindo a um outro Deus, o seu próprio coração, a sua própria vaidade, o seu egoísmo. Simonia. Esse é o pecado. Esse é o pecado. Quantos e quantos? Quantos nós vemos isso? Quantos são enganados? Quantos vão chegar no ouvido de um e falar assim, sabe, você tem uma voz maravilhosa, você sabe falar bem, Deus tem grandes coisas para você e não é aqui. Como não é, meus queridos irmãos? Que absurdo é esse? Será que lá na Assembleia de Deus não tem? Será que numa Presbiteriana do Brasil não tem? Será que numa Batista Reformada não tem? Será que aquela Batista lá não tem? Verdadeiros adoradores, ou precisa de uma estrela? Precisa-se de uma estrela? Aí a estrela é você? Não tem mais ninguém? Erro, irmão. Erro. Sirva a comunidade e sirva com o teu coração. Se agrade, queira, deseje, se coloque à disposição. Eu trabalho com as pessoas há muito tempo e vocês percebem isso. Não sou de dar tapinha nas costas, oportunidade, essa coisa, ovulação não é comigo não. Por quê? Porque você tem que servir a Deus de todo o coração. E não ter uma motivação extra. Pastor, eu quero servir. Pastor, eu quero ser um pregador. Para servir a comunidade. Para estar junto, te ajudar também. Opa, meu querido. Agora, existe um caminho. E esse caminho não é de glória. Não é de glória humana. Esse caminho é para glorificar a Deus. E a primeira coisa que eu te falo é importante que você o quê? Diminua para que ele cresça. Porque o Evangelho não vai falar de estrelas. O Evangelho só fala de uma estrela. O sol da justiça, Jesus Cristo. E ele não divide a glória dele com ninguém. Quer ser um pregador da palavra? É mais um anunciante. Seja fiel. Quer ser alguém que ajuda a igreja? É mais um fazendo para a glória de Deus, um coração voltado ao Senhor. E não esperando nada de volta. Por quê? Porque já recebemos, meus queridos amigos, irmãos. Já recebemos do Senhor a salvação, a justificação. Fomos redimidos. Amém? Mas não, aqui mostra o homem que quer o quê?
aplausos, reconhecimentos humanos, glória humana, e toda a glória humana é o que? Vazia. Vazia. E o que Pedro fala quando ele recebe essa oferta? Imagina, irmãos, se foi esse dinheiro, devia ser muito dinheiro, gente. Né? Imagina essa oferta. Aí chega lá, né? Ofereceu, é o 19, né? 19, irmãos. Propôs conceder-lhe também, né? Vou correr um pouco. Conceda-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre eu impuser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Né? Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes a adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Por isso que na igreja todos nós somos iguais. Irmão, vai sentar alguém aqui, e de repente essa pessoa é um desempregado. E de repente vai chegar aqui um grande empresário, até mesmo um grande doutor, aqui no Japão, ou no Brasil, seja o que for. Todos são o quê? Servos de Deus. Servos de Deus. Onde a gente vai ver, de repente, né, esse que tem um status social, servindo aquele que não tem um determinado status social. Pegando a cadeira, né, dizendo seja bem-vindo, sorrindo, abraçando ou dando as mãos. Não é porque alguém tem um determinado status social, não é porque alguém, né, é um famoso, não é porque alguém, né, tem dinheiro, é bem sucedido na vida, ele tem que ter uma certa exclusividade na igreja. É porque alguém é o maior dizimista da igreja, ele tem lugar exclusivo. E ele pode chegar, né, e palpitar nas coisas da igreja. Não, de maneira alguma. Que esse seu dinheiro seja para perdição. Ninguém compra dom. Ninguém compra Cristo. Ninguém compra salvação. Que esse teu dinheiro seja para perdição. É o que Pedro responde, né, a Simão. Pedro, porém, respondeu, 20: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Ah, eu sou um bom cantor, maravilhoso cantor, eu cantava no mundo. Então aproveita a minha voz. Pastor, aproveita a voz desse irmão que chegou hoje. Não, esse irmão tem que dar fruto. É um dom de Deus? É dom de Deus, ponto final. Mas isso não quer dizer que tem que ser usado por Deus. Ele tem que provar que a sua fidelidade ao Evangelho, ao cristianismo. Entendem, meus queridos? Não, mas esse camarada é um bom orador. Não, tem que provar, tem que dar frutos, né? E aí vai se submeter. Não é por ser um bom orador. Tem que passar por uma escola, tem que se submeter, tem que aprender. Tem que aprender. Né, o Evangelho, e dá frutos de arrependimento. Somos provados, seremos provados, essa pessoa será provada. O 21, né? Então, não é por meio do seu dinheiro que vai comprar um dom de Deus, nem tens partes nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante do Senhor. Aí vem a palavra de Pedro também: arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o ímpeto do teu coração. E aí, olha só, irmãos, Pedro ele fala o seguinte: essa proposta tua, né, será para ti para arrependimento, ou para perdição. Arrependa-te. Arrependa-te. Olha aqui, ó. Cadê? Onde eu li? 23, é isso? Ah, não. 22. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Isso cabe a todos. Talvez, Pedro falou, com certeza será perdoado?
talvez te seja perdoado o ímpeto do teu coração. Talvez seja perdoado a intenção do teu coração. Por quê? Porque Pedro falou, porque se a gente entende, não, você vai se arrepende e você vai ser perdoado, visivelmente sim, vai mostrar um determinado arrependimento. Mas será que o coração realmente se arrependeu? Será que realmente essa pessoa se arrependeu? Essa é a grande questão, que a gente não sabe. Talvez, você seja perdoado. Porque depende do que? Da tua sinceridade. Porque depende do que? Se realmente esse teu desejo foi tirado do coração. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Era visível que aquele homem não estava arrependido. Aquele homem estava por barganhar. 24. Respondendo, porém, Simão, e lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Roguem por mim. Sabe por quê? Porque a oração dos apóstolos, é mais poderosa. Sabe por quê, apóstolo Pedro? Porque o Senhor é assim com Deus, tem acesso direto, é só pegar a linha do telefone e ligar, toca lá nos céus lá, apóstolo Pedro, roga por mim. Roga por mim. Nós que devemos ir diante do Senhor, irmãos. Nós que reconhecemos os nossos pecados. 25. Eles, porém, havendo testificados e falados a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, mostra que Simão ele não se arrependeu. Mas ele pede para alguém orar por ele, para que através da intercessão deste homem, ele fosse perdoado. Não existe intercessores. Entendem? A ideia do intercessor, deixa eu ir ao pastor, o pastor vai orar a Deus para que eu seja perdoado. Não. Você tem livre acesso ao Senhor Jesus Cristo. Sacerdócio universal. Porém, seja verdadeiro e sincero de coração. Amém? Deus não rejeita um coração contrito. Mas um coração que não se arrependeu, irmãos, Deus não tem parte. Amém, irmãos? E com aquilo que aconteceu em Samaria, e os apóstolos vendo, visivelmente e audivelmente a ação do Espírito Santo, por isso que ocorreu ali, aquele descer do Espírito Santo, eles agora, eles voltam a Jerusalém, mas também eles saem nas aldeias samaritanas pregando o Evangelho. O Evangelho, o Senhor, ele quebra todo tipo de preconceito. Primeiramente lá em Jerusalém, de judeus com relação ao cristianismo, através de samaritanos, através de galileus. Agora quebra todo o preconceito de judeus com samaritanos. E Deus vai construindo, formando a igreja dele. E mais para frente nós veremos que da mesma forma, com um sinal visível, e a questão é para que os judeus agora passem a aceitar os gentios. Isso não é uma norma nos dias de hoje. Não foi uma norma na igreja. Mas foi necessário para que aqueles primeiros judeus, os primeiros cristãos, vissem, entendessem, reconhecessem que Deus está aceitando tanto samaritanos, como nós vamos ver futuramente, gentios como seu povo.
Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. E os falsos crentes, né, sempre existiram, sempre existirão. Dê graças ao Senhor que você faz parte da igreja invisível, da igreja salva, da igreja que o Senhor, Ele morreu. Lembre-se disso, irmãos. Lute, e as provas para você mesmo é que você luta constantemente contra a sua natureza pecaminosa. Glória a Deus. Tome cuidado com esse pecado aqui, o pecado da simonia. Querer adquirir, né, uma determinada graça de Deus, né, comprando, bajulando, sabe? Irmãos, não existe isso. Não existe isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui, não force ninguém. Não force ninguém. Seja verdadeiro no pregar. Fale a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa, ela vai ficar, como pode isso? Explique, se você tem esse conhecimento. Mas não bajule. Não, sabe? Não engane. Não engane. E dê frutos. Frutos de arrependimento. Porque um cristão que não dá frutos, ou melhor, alguém que não dá frutos, ele ainda não é cristão. Ainda vive, ama, sonha, aponta, deseja a antiga vida como Simão. E é capaz de vestir uma capa de crente, mas não se voltou ao Evangelho, é um falso. É como nós lemos lá em Timóteo. Os últimos tempos, os últimos dias serão tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, enganadores, perversos, avarentos, e assim vai. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, nós oramos ao Senhor.